Karen chamou a polícia achando que eu roubei a filha dela, que é a minha namorada. Tenho uma história engraçada para contar sobre minha namorada e a mãe dela, que é um tanto maluca. Aconteceu cerca de 5 anos atrás, quando ainda éramos namorados. Ontem, estávamos relembrando algumas histórias antigas, e ela sugeriu que eu compartilhasse essa com vocês. Vamos lá, espero que gostem. Naquela época, nós não morávamos juntos, ela apenas passava alguns dias na minha casa de vez em quando. Nesse dia, eu a levei para casa depois de ela ter ficado comigo por uns dias, e eu estava indo para o trabalho. Pouco depois, antes de chegar ao trabalho, recebo uma ligação dela e dá para perceber que ela está chorando. Aparentemente, ao chegar em casa, a mãe dela, que eu gosto de chamar de Karen, surtou porque ela tinha ficado fora por tanto tempo, mesmo que tenham sido apenas 2 dias. Ela tinha avisado a mãe dela que ficaria fora e manteve contato durante esse tempo, mas a mãe simplesmente ignorou. O surto da mãe foi quando ela foi para o quarto dela. A casa da Karen era o típico lar de uma senhora maluca dos gatos. A casa estava em péssimo estado, com gatos por todos os lados fazendo suas necessidades em lugares aleatórios e por aí vai. Quando ela chegou ao quarto, percebeu que os gatos ficaram bravos e fizeram xixi e cocô em cima de suas roupas limpas. Mas tudo bem, ela decidiu apenas empacotar as roupas sujas em sacos para lavá-las quando fosse para minha casa. A mãe dela não tinha uma máquina de lavar funcionando naquela época, e isso a deixou ainda mais furiosa. Aparentemente, a Karen achou que ela estava empacotando as roupas para voltar para minha casa naquela noite e ficar mais alguns dias. Então, a mãe dela invadiu o quarto, pegou o saco, rasgou e jogou as roupas sujas pelo quarto, junto com o cocô dos gatos, enquanto gritava para ela que ela não ia a lugar nenhum. Foi quando ela saiu correndo e me chamou. Estava tão chateada e não sabia o que fazer. A Karen vinha fazendo coisas loucas com ela desde que eu estava com ela, mas eu apenas ajudava da maneira que podia, sem me envolver e sem dizer uma palavra para a mãe dela. Eu disse para ela pegar as coisas que precisava, e eu a levaria para minha casa. Ela disse que adoraria isso. Avisei no trabalho que ia me atrasar devido a uma emergência e voltei para buscá-la. Quando parei em frente à casa, a Eli estava no quintal, chorando. Fui abraçá-la e disse que ia ficar tudo bem, e que ela podia ficar comigo o tempo que quisesse. Então ela voltou para dentro para pegar suas coisas. Enquanto esperava do lado de fora, ouvi a porta abrir novamente. Fui ajudar a Eli com as coisas, mas era a Karen. A Karen saiu pisando forte, com o cabelo bagunçado e um camisão velho. Ela veio direto em minha direção, com um sotaque solista extremamente grosso e agudo, dizendo: "Minha filha disse que eu preciso sair daqui e perguntar o que você acha de mim." Eu sabia que era uma mentira descarada, porque a Eli nunca chegaria a dizer algo assim. Essa mulher estava na minha cara, surtando e atormentando a mulher que eu amava. Até agora, eu tinha me mantido completamente calado e estava tentando continuar assim, mas essa situação estava ficando cada vez mais complicada. Então, finalmente, olhei para ela e quebrei o silêncio. "Por que você a trata assim, Karen?" Tivemos um diálogo curto e cheio de provocações, me deixando cada vez mais irritado. Digo isso porque, depois que ela disse isso, fiquei basicamente furioso. Não me orgulho disso, mas comecei a gritar todos os palavrões que consegui pensar, o mais alto que pude, enquanto ela voltava para dentro da casa. Felizmente, isso durou apenas alguns segundos, e imediatamente me acalmei. Então, finalmente, a Eli volta com suas coisas, colocamos no carro, e eu presumo que acabou. Mas a Eli se vira para mim e diz: Eu pergunto: "Por quê?" E ela responde: "Minha mãe chamou a polícia." Eu meio que tinha a sensação de que isso ia acontecer, mas não é grande coisa. Então, só sentamos e esperamos o policial chegar. Depois de uns 10 minutos, um carro da polícia chega. Logo quando ele chega, a Karen sai da casa, e meu Deus, sim, ela estava fazendo exatamente o que você está pensando. Ela instantaneamente assume o papel da velhinha frágil e delicada,
encurvada, caminhando devagar, toda uma encenação. E é claro, quando o policial pergunta o que aconteceu, ela despeja todo o seu histórico médico para o cara. Então, quando ela finalmente termina de tentar tirar proveito desse pobre homem com sua história triste, ela conta a versão dela do que aconteceu. O policial pergunta: "Senhora, esse é seu namorado?" Ela responde: Sim, senhor policial. O policial continua: "Ok. E quantos anos você tem?" Eu respondo: "Senhor, tenho 23 anos." Essa foi a minha parte favorita porque o policial olhou por cima do bloco de notas com uma expressão de espero que. Obviamente, ele estava pensando que eu era menor de idade ou algo assim, com base na atuação da Karen, mas logo percebeu com o que estava lidando. Ele se vira para mim e diz: "Ok, senhor, por favor me dê sua versão do que aconteceu." Eu faço uma nota engraçada em certo momento, e o policial olha para mim e diz: "Você me parece muito familiar. A gente se conhece." Acabou que o policial e eu tínhamos estudado juntos no ensino médio, então nos reconhecemos, rimos e apertamos as mãos. Foi hilário porque, pelo canto do olho, vejo a Karen com mau humor no rosto por me ver ficando amigável com o policial. Enfim, o policial guarda o bloco de notas e se vira para mim: "Só para constar", diz ele com um tom sério, "eu sei que você está totalmente ciente disso e não acredita que esteja errado de forma alguma, mas tenho que dizer isso como formalidade. Ela não quer que você entre na propriedade, então esteja ciente de que, se voltar aqui, tecnicamente pode ser acusado de invasão. Você entende isso, como eu expliquei?" Eu respondo: "Com certeza, senhor." Karen intervém: Mas, senhor, eu quero apresentar queixa. O policial responde: "Ele não fez nada ilegal, senhora." Karen continua insistindo: Ele me agrediu verbalmente. O policial responde: "Eu entendo, e embora isso não tenha sido aconselhável, ele não cometeu nenhuma infração pela qual eu poderia prendê-lo. Ele concorda em não voltar à propriedade sem sua permissão direta." Karen diz, furiosa: Ah, que seja, ele volte para dentro. Eu retruco: "O que não, Karen? Você ouviu o policial, está indo embora, e você vai ficar aqui." O policial esclarece: "Eita, senhora, eu não disse nada disso mesmo." Eu acrescento: "Ela não é uma criança, senhora, ela é uma adulta crescida. Ela tem todo o direito de ir para onde quiser." Karen começa a chorar falsas lágrimas de crocodilo e entra em casa, derrotada. Eli e eu agradecemos ao policial, entramos no carro e partimos. Temos morado juntos desde então. Acreditem ou não, Karen não é mais tão Karen assim ao longo dos anos. Desde aquele dia, ela decidiu fazer um esforço para tentar melhorar. Acho que ela percebeu que, se não fizesse mudanças, perderia o relacionamento com a filha. Então, Karen começou a aproveitar sua cobertura médica e foi procurar seu psiquiatra. Conseguiu os remédios para a doença mental que ela realmente tinha, em vez das que ela inventava. Desde então, ela realmente melhorou muito. Ela toma seus remédios regularmente, e tem um namorado que é extremamente gentil com ela, tratando-a como se fosse sua própria filha. Então, basicamente, Karen não é mais tão Karen assim. Nós nos damos muito bem e nos vemos com frequência. Nos ajudamos sempre que podemos, e na verdade, olhamos para os primeiros anos em que ela era uma pessoa difícil e rimos. Então, não só todo mundo se dá bem, mas também podemos compartilhar as histórias constrangedoras e rir delas felizes. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir até o final. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os relatos postados. E é claro, não esqueça de deixar seu like pois assim o Pinguim ficará muito feliz.